Boa tarde, boa noite a todos e todas. Nossos agradecimentos imensos pelas vossas presenças. Agradecemos aos senhores acadêmicos, à senhora acadêmica Ana Maria Machado, coordenadora geral dos ciclos de conferências deste ano aqui da BL, a presença de todos os confrades. Agradecer aos ouvintes de casa, os que nos acompanham pela internet. Registrar aqui com prazer a presença do psicanalista Alexandre Catalian, um querido amigo, e do escritor Antônio Carlos Tetamanzi, também dramaturgo, que veio nos prestigiar nessa tarde. Quinta-feira passada, falou-se aqui de Maura Lopes Cansado, a autora de Hospício é Deus. Não custa lembrar quem o fez, e brilhantemente, o professor da UFRJ, Gilberto Araújo. Hoje, daremos prosseguimento ao ciclo de conferências Literatura e Loucura, com o caso exemplar de Antoine-Marie Joseph Artaud. O Antonin Artaud, que na minha casa se chamaria o Toninho Artaud, né? Autor de Para Acabar com o Juízo de Deus. Começamos com o Hospício é Deus e hoje temos aquele que queria acabar ou com o juízo ou com o julgamento de Deus, né? Pode ser traduzido dessas duas maneiras. Poeta, ator, escritor, dramaturgo, artista plástico, roteirista e cenógrafo. Artaud nasceu em Marsella no ano de 1896 e morreu em 1948 num hospício de Paris, deixando uma produção literária vastíssima, constituída de cartas, peças, ensaios e manifestos. Criador do teatro da crueldade, assim chamado porque exigia do corpo do ator um movimento visceral de grande intensidade para expressar o sofrimento básico do homem e liberar as forças inconscientes da plateia, Artaud tornou-se uma referência para alguns dos mais celebrados encenadores ao redor do mundo, do britânico Peter Brook ao brasileiro José Celso Martins Corrêa. Os seus escritos inspiraram a poesia beat dos anos 1950, como a de Allen Ginsberg, o que dizia: eu vi as melhores cabeças da minha geração destruídas pela loucura, morrendo de fome, histéricos, nus, arrastando-os pelas ruas do bairro negro de madrugada, em busca de uma dose violenta de qualquer coisa. E vieram a inspirar os movimentos culturais dos anos 1960 e até pensadores como Gilles Deleuze e Jacques Derrida. Para Zé Celso, sem dúvida o nosso mais irrequieto diretor teatral em atividade, Artaud é um ser que está vivo. Sim, aqui ele vive no Teatro Oficina, que se programa para reapresentar Roda Viva, o texto de Chico Buarque, cuja encenação foi fortemente influenciada por Artaud, assim como está vivíssimo em documentos sonoros e audiovisuais disponíveis no YouTube. Eu conferi, são impressionantes as visualizações desse material que à nossa disposição, né, os arquivos todos à nossa disposição. Livros e livros às mãos cheias da portentosa biografia ex-Antonin Artaud, de Florence de Merry Didier, publicada no Brasil pela editora Perspectiva, de São Paulo, ao romance Viagem ao México, publicado aqui pela Rocco, de Silviano Santiago. E, por fim, mas não por último, em teses de doutorado, como a da nossa convidada de hoje, Ana Kiefer. Muito obrigado, Ana, pela sua pronta aceitação do convite para estar aqui conosco, abrilhantando esse ciclo. Ana é organizadora e tradutora de além da sua tese, que se chama exatamente Antonin Artaud, que foi publicada primeiro na Espanha, pela
editora da Universidade de La Coruña, e aqui no Brasil pela EduERJ, né? EduERJ, a editora da UERJ. E ela também organizou e traduziu um volume de cartas de Artaud, que recebeu o significativo título A Perda de Si. Adorei esse título. A Perda de Si, também publicado pela Rocco, que é a nossa vizinha aqui. Doutora em Letras pela UERJ, com estágio na Universidade de Paris 7, quer dizer, Bolsa Sanduíche. Paris 7 é a Denis Diderot. Ana Paula Veiga Kiefer é professora da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, onde, de 2008 a 2010... É um milagre! Valeu a risada. Foi coordenadora do programa de pós-graduação em Letras. Hoje atua na área de literatura comparada, com foco nos seguintes temas: corpo, escrita, arte, política e memória. Tendo lecionado na Universidade de Salamanca, onde ensinou literatura e cultura brasileira, Ana Kiefer foi, por 6 anos consecutivos, diretora no Colégio Internacional de Filosofia, na França. De 2009 a 2012, coordenou um convênio internacional entre a PUC-Rio e a Universidade de Paris 7. De 2012 a 2016, foi a coordenadora do Instituto de Estudos Avançados em Humanidades, também da PUC, instituição em que hoje atua na área de literatura comparada, com foco nos seguintes temas: corpo, escrita, arte, política, memória. Considerado nos meios acadêmicos um trabalho hercúleo, com estupendo aparato crítico, sua tese de doutorado foi feita na França sob orientação de Eveline Grossman, psicanalista, literata, ex-diretora do Colégio de Filosofia e editora das obras completas de Artaud. Eu trouxe até uma curiosidade aqui, esse bouquin, Savard, Van Gogh, Os Suicidas da Sociedade, e que tem para nós aqui uma nota especial, o prefácio da Eveline, e a tradução é de Ferreira Goulart, nosso saudoso Ferreira Goulart. É especialista na obra do Artaud, e sua pesquisa vem versando sobre as relações entre corpo e escrita. Ganhou, em 2009, a Bolsa de Jovem Cientista do nosso Estado, com uma pesquisa ineta sobre as relações entre a fome e a literatura. E, em 2011, a Bolsa de Produtividade do CNPq, que mantém até hoje, agora como uma pesquisa sobre a escrita de cadernos de artistas, escritores e intelectuais. Além da sua tese famosa sobre Artaud e A Perda de Si, essas cartas reunidas também dele, é autora de Tiráspora e Desaparecimentos, um livro de poesia, de 2017, Apunhalada, e as coleções sobre o corpo, expansões contemporâneas, literatura e outras formas e tal. Assina uma coluna literária mensal, Geopolítica dos Afetos, na revista Pessoa, uma revista luso-brasileira. E tem colaborações em várias publicações acadêmicas nacionais e internacionais, na França, na Itália, por aí vai. Agora é a sua vez, doutora. Obrigada. Né? Uma palavra. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer e parabenizar o professor Marco Lucchesi, presidente da Academia Brasileira de Letras, a doutora Ana Maria Machado, querida escritora cujos livros tanto me marcaram, ao caríssimo escritor e acadêmico Antônio Torres, pela proposta desse ciclo, pela oportunidade, pelo convite, para poder estar aqui hoje com vocês e, obviamente, a presença do público. Muito obrigada. Quando perguntaram ao filósofo e historiador francês Michel Foucault por que ele havia se dedicado a estudar a história da loucura na Idade Clássica, ele respondeu: porque li Nietzsche
e Artaud. Naquele momento, Foucault indica que seu interesse na história sustenta-se no desejo de compreensão do tempo presente, e não daquilo que eventualmente se passou. Inspirada agora por outro pensador brasileiro, que percorreu também os caminhos da filosofia francesa, sem tirar o olho do que se passava entre nós, eu diria, com Silviano Santiago, que a ferocidade do homem ocidental se estabelece nesse lento e permanente processo de domesticação do que ele julga e inventa ser o selvagem. Hoje, sinto-me tomada por essa dupla injunção. Por um lado, o desejo de atualizar as questões que colocou Artaud para o século XX e, de certa forma, para isso, percorrer o modo como ele, ao mesmo tempo, subverteu e encenou o que o Ocidente erigiu como categoria de loucura. Por outro lado, preciso retirá-lo de lá, da Europa, branca, aonde não estou, aonde não estamos. Resistir à domesticação inerente ao aprendizado crítico, ser ao mesmo tempo boa e má leitora. Por isso, o título dessa minha fala é também uma irreverência e provocação inspirada nesse autor, preferindo tomá-lo numa palestra sobre literatura e loucura como exemplo, mas não como caso. Exemplo, no entanto, anômalo, alertando para ao menos duas questões que quero aqui explicitar. Numa delas reside a minha resistência em tomar a literatura como caso, fornecedora de um exemplo exemplar, seja da loucura ou de qualquer outro fenômeno ou questão. Isso porque, quando a literatura torna-se caso, ela coloca-se inevitavelmente a serviço, de forma passiva, de algum conceito ou pensamento já formado, ficando sempre como a prima pobre do conhecimento. A literatura atrela-se, não à loucura, mas quase que de modo indissociável a uma espécie de debilidade ou fraqueza do pensamento. Noutra, reside minha resistência a tomar a loucura como discurso exclusivamente médico ou legal. Sobre esse aspecto, volto a dar o meu crédito à literatura, pedindo que ela me indique os caminhos de um outro pensamento sobre a loucura, que existam talvez noutra lógica, exteriores, quiçá, ao discurso médico-legal. É por isso que, para atualizar a questão da loucura, tal como foi levantada e vivida por Artaud, preciso, de um modo ou de outro, mostrar e constatar que o próprio conceito de loucura, como entendemos e vivemos, do Renascimento até hoje, apesar das imensas transformações médicas e clínicas, é ainda uma invenção do homem branco, dessa perspectiva eurocêntrica, calcada em regimes de exclusão do indivíduo e de lenta domesticação e controle dos corpos. Por outro lado, para recolocar a relação entre literatura e loucura, a partir de um autor que negou veementemente o sistema literário, preciso, seguindo o empenho feroz, mais do que a lição domesticadora do crítico, não necessariamente me ater, como fez Sartre em meados do século XX, a pergunta e a preocupação com o que é literatura, onde, de certo, Artaud não caberia. Mas talvez trazê-la para aqui e perguntar: por quem pode fazer literatura hoje no Brasil? Ou o que cria ou potencializa numa sociedade como a nossa o desejo de literatura? Ou mesmo, quais vidas importam para as literaturas de hoje? Como veem, estarei um tanto pregada entre a cruz e a caldeirinha, me esforçando para manter em aberto essa relação paradoxal do exemplo anômalo entre a doença da loucura e a saúde da literatura, ou entre a saúde da loucura e a doença da literatura. Antonin Artaud, que nasceu em 1896 em Marseille e morreu em 1948 em Paris, pode e deve ser visto como um escritor que sustenta muitos desses paradoxos.
autor moderno que, no entanto, enterra a modernidade literária e anuncia os desafios da arte e do pensamento contemporâneos. Pode-se dizer que, em tempos de invenções extremas, a sua radicalidade incomodava o desejo escolar das vanguardas europeias, sobretudo a surrealista. Assim como indicava a sua indocilidade, se quiserem um tanto de sua loucura. E ainda, diferente de muitos outros artistas e autores, quando diagnosticados como loucos, que interromperam sua criação, Artaud, ao contrário, não cumpre o prognóstico degenerativo. E é aí que sua obra, apesar de interno em asilos psiquiátricos durante toda a Segunda Grande Guerra, explode em quantidade, intensidade e complexidade. Bom, com tudo isso, eu queria dizer que atualizar a questão da loucura nesse momento histórico, nesse país e acompanhada por esse autor, envolve um tanto de coragem, incluso para assumir as nossas incertezas. Isso porque, se vivemos num tempo de desvelar de constantes e históricas inverdades, de novas e velhas injustiças, tudo isso se dá sem que possamos mais recorrer aos grandes quadros explicativos em seus campos teóricos, mais ou menos estáveis, que vigoraram até meados do século XX. De fato, o nosso tempo é o da complexidade, onde uma única resposta ou uma teoria única não é mais possível. Tampouco acreditar apenas na ideia de avanço como saída, ou de volta aos valores perdidos como solução. Um tempo complexo é um tempo não linear. E, por isso, rever a história da loucura ou da literatura, desde aqui e agora, é também entender que o passado não é só aquilo que ficou lá atrás, talvez, quiçá, como diziam os incas, é aquilo que sempre está diante de nós. É sobre esse prisma que começo questionando uma das noções primordiais da loucura para a organização das sociedades ocidentais, como sendo aquela da possessão do mal. Trata-se de uma perspectiva eurocentrada da loucura que vem, obviamente, comandando os modos de organização das sociedades ocidentais e coloniais. A loucura entendida como pacto com o diabo, com o ser ou estar possuído pelo mal, foi uma das primeiras plataformas de controle e domesticação do corpo em função da necessidade de uma nova organização social e política, logo econômica e laboral, na Europa, na Revolução Burguesa. Se mudarmos a perspectiva e olharmos para a construção do Brasil colonial, poderíamos constatar que as fogueiras que na Europa alastraram-se do século XV ao século XVIII, queimando as possuídos, possuídas pelo mal, foram do lado de cá encenadas pela ferocidade da catequese, do extermínio dos povos indígenas, pela introdução do pecado como norma, no seio de cosmologias ainda hoje mal conhecidas por nós. Foram ainda a chibata, o pelourinho e as forças que acorrentavam e espancavam os corpos negros e escravizados. E, no entanto, o que aprendemos de fato inverteu, e por vezes ainda inverte, essa minha construção, colocando sobre os povos indígenas o pecado da nudez, da luxúria, da preguiça ou do crime, sobre os ritos de sobrevivência dos povos negros, a presença de um corpo endemoniado e a ausência de um único pai. Nada nessa história é só passado. Ela vive nas separações ainda instituídas. Vive também como fantasma que nos assombra, como saldo daquilo que não elucidamos, nem falamos, nem escrevemos, nem recriamos. Vive como uma política do chão, tomo aqui esse termo de André Lepec, que separa os pés descalços sobre a terra batida dos terreiros, impossibilitados ainda hoje de se incorporarem à cidade do asfalto. Constata-se ainda que nas versões e interpretações atuais do Novo Testamento, lido pela maior parte das igrejas neopentecostais hoje, a loucura permanece como uma possessão do diabo no corpo sofredor. Com tudo isso, fica evidente que a loucura como possessão do mal é a primeira instância de negociação entre a Igreja e o Estado para a criação de um novo corpo, um corpo trabalhador.
Tudo isso foi tão lento e penoso que tanto pode ser reativado hoje em algumas leituras da Bíblia, quanto pode evidenciar como uma nova categoria de corpo vai criar ao seu lado um conjunto daqueles que nesse corpo não se conformam. Mendigos, vagabundos, criminosos, que preferiram a forca, a disciplina e rotina do trabalho assalariado. Do lado de cá, os corpos tidos como preguiçosos de uma massa de negros sem trabalho, jogados na cidade, num país apenas aparentemente pós-escravocrata. Notem como todo esse universo, gesto e memória, da vagabundagem, da preguiça, do improdutivo, se inscreveu nos corpos dos artistas e escritores, na Europa e também no Brasil. Os exemplos seriam infindáveis. O artista insurge, nesse contexto de organização laboral, situado entre o flaner e o clochard, ou entre o vagabundo e o mendigo. Quando o corpo do trabalhador já havia sido delimitado, um novo deslocamento vai incidir sobre o contorno da loucura e, consequentemente, sobre as suas relações com a arte. Já não se tratava apenas de domesticar, mas agora e, sobretudo, de otimizar esse corpo. Os poderes entre Igreja e Estado migram para as relações entre o Estado e a ciência. Trata-se de se debruçar sobre os fenômenos do corpo e mostrar que a sua degradação, e a loucura sempre esteve aí, se instaura quando o espírito e a mente já não conseguem racionalizar as suas faculdades. Cito Silvia Federici. Mais uma vez, a literatura e a arte aparecem próximas da loucura, feitas que são dos estados que não se deixam apreender de todo pela razão. Mas é na Segunda Grande Guerra que a ideia da razão atinge o seu ponto culminante. Aí se tece um encontro extremo entre a razão e tudo que nela é fruto da sua própria irracionalidade. Sobre a aparente lógica da segurança e do homem puro, ergue-se um dos maiores massacres humanos. Baixo a ideia de domínio ou controle da razão, insurge o seu verdadeiro monstro, qual seja o descontrole inerente ao desejo de dominação. Artaud, já em 1948, ano de sua morte, escrevia sobre isso, em texto que foi censurado, aqui citado por você, intitulado Para Acabar com o Julgamento de Deus. Entre frases estranhas, glossolalia e tambores, o que esse texto performático buscava indicar era justo como o poder médico, leia-se também o poder da ciência, substituía, após a construção da bomba atômica e de seu controle sobre a vida de toda a humanidade, os poderes que anteriormente poderiam ser localizados e questionados no âmbito religioso ou político, através das figuras de Deus ou do Estado. Para Artaud, criava-se já ali, em 1948, uma espécie de instância livre, imóvel, digamos assim, um droner, que vagava pelos espaços, tanto quanto inoculava-se na produção de corpos soldados e numa política doravante entendida como controle da vida. Logo, separação e julgamento de quem deve viver e de quem deve morrer. Poderíamos dizer hoje, com Achille Mbembe, que começava já ali a se delinear a política enquanto uma necropolítica. Artaud é um autor que nos desafia justo nesse limite. Muitas vezes, para conseguirmos entendê-lo, precisamos tomá-lo como um caso médico, que exemplifique os sintomas da loucura através da literatura. Cheia de uma língua sem sentido, de uma obra esfacelada, de uma constante passagem entre diferentes linguagens e suportes, traço, letra, som, corpo, desenho, esboço, caderno, papel, voz. Mas se continuamos e insistimos em ler o que ele escreveu, de fato é como se houvesse ali, em meio a tantos incompreensíveis, a insurgência de uma forma brutal de verdade, que num átimo de segundo nos deixasse sentir, olha isso, tão corriqueiro e banal, ao mesmo tempo tão brutal. Será possível ou impossível? Vejam a abertura de seu belo texto, Van Gogh, o suicidado da sociedade.
Essa tradução do Ferreira Goulart, ela é maravilhosa, né? Uma segunda tradução, a primeira foi feita pelo Jacob Ginsburg, pela editora Perspectiva, que teve um esforço imenso, levou mais de 10 anos para conseguir liberar a publicação no Brasil, devido tanto à ditadura militar aqui, quanto às brigas familiares do Artaud para a liberação dos direitos na França. Mas realmente a tradução do Ferreira Goulart é uma tradução poética, de um requinte poético inesgotável. Mas eu tenho uma pequena discordância, que é com o título. Não é o suicida, é o suicidado. Isso tem uma razão de ser na obra do Artaud. Eu leio esse pequeno trecho introdutório. É possível falar da boa saúde mental de Van Gogh, que no curso de toda a sua vida apenas assou uma das mãos e, fora isso, não fez mais que amputar uma orelha. Num mundo onde se comem todos os dias vagina cozida à la sauce vert ou sexo de recém-nascido espancado e colérico, é assim que, por mais delirante que possa parecer tal afirmação, a vida presente se mantém em sua velha atmosfera de estupro, de delírio, de inércia burguesa, de assumida desonestidade e de insigne hipocrisia. Fim da citação. De fato, não se pode negar que Artaud atualizou quase todas as formas ou ideias que a loucura assumiu na sociedade ocidental. A força blasfematória de seus textos, que, se tivessem sido proferidos entre 1686 e 1712 na Inglaterra, teriam lhe rendido. A língua cortada convoca o seu pacto com o mal. Sua obra mesma, como esse fato estilhaçado, feita de 28 volumes, de 400 a 600 páginas cada um, sendo que 16 desses volumes são edições parciais de 503 cadernos que foram desenhados e escritos simultaneamente em apenas 5 anos, interno em asilos psiquiátricos durante a Segunda Guerra. Mostro aqui a imagem de 2 cadernos do Artaud. Além de mais de 70 desenhos escritos e retratos, feitos todos nesse mesmo período e hoje espalhados por museus no mundo todo. Mostro. Opa. Ainda os cadernos. Os 70 desenhos e retratos feitos nesse mesmo período e hoje espalhados por museus no mundo todo. E de cartas, incluídas em livros de poema, ou mesmo da correspondência com Jacques Rivière. Essa é uma carta escrita em 1937. E essa é a carta escrita a Jacques Rivière em 1924, né? Uma grafia completamente diferente dessas do caderno de 1946. Essas cartas com Jacques Rivière inauguram a publicação das obras completas do Artaud. Quer dizer, o Artaud entra para o mundo da literatura sendo publicado através das cartas. Tudo isso, essa diversidade, essa vastidão de suportes, de linguagens, esse deshierarquizar dos gêneros e subgêneros literários naquele momento histórico, essa intensidade escriturária, o caráter desorganizador, né, apontam quase que para essa forma maligna, né, no sentido mesmo de perda de organicidade, de unidade, de reunião, tudo que a gente atribui à noção de obra e também à de formação de sentido. Tudo isso mostra como a sua obra convoca o não sentido como um dos seus traços limite, permanente e material, deslocando-o das experiências estritamente mentais ou intelectivas. O não sentido é um modo material de desorganização do conjunto escriturário. Não sentido que tornou-se ele mesmo um dos paradigmas desse estado de revelação da loucura na modernidade. Sonhos, sintomas, xixo ou delírio só farão sentido quando decifrados pelo gesto interpretativo. No entanto, com Artaud também isso se complexifica, porque ele não se aloja apenas numa estética do não sentido.
eu diria que há algo em sua forma de articulação, melhor dizer, de desarticulação do não sentido, que queria cutucar não só os sentidos instituídos, mas os sentidos instituídos em sua relação com as instituições, que assim os asseguram. Vejam mais essa passagem do Van Gogh, porque o que a pintura de Van Gogh ataca não é um determinado conformismo de costumes, mas o conformismo das próprias instituições. E nem mesmo a natureza exterior, com seus climas, marés e tempestades equinociais, pode manter, depois da passagem de Van Gogh, a mesma gravitação de antes. Artaud já aqui mostrava como até mesmo a natureza torna-se uma instituição no seio da instituição da cultura ocidental, perdendo em parte essa magia incógnita, força indomável para submeter-se a algum tipo de domínio. Magia incógnita que ele pode eventualmente atribuir à simplicidade da pintura de Van Gogh. Simplicidade essa que, por sua vez, questiona as aspirações artísticas das vanguardas europeias. Sem querer ser mais do que uma pintura, Van Gogh borrava a estabilidade das instituições que garantia o sentido da arte, assim como o sentido da sua saúde mental. Alojando num espaço bastante restrito a sua experiência do não sentido pintada ou vivida, por ele numa profunda não conformidade com as formas até ali instituídas. Notem que todo esse cenário de não conformidade, de deformação, vai se caracterizando aquilo que se coloca como questão primordial da experiência de Artaud, a malversação do corpo humano, dos limites que encerram o corpo humano e de sua não aceitação dos limites anatômicos, orgânicos, fisiológicos, entre outros. Como se na sua mônada escriturária e artística, nesse autor, tudo fosse corpo. E no combate entre matérias corporais que as marcas vão poder se fazer e existir. Apagar essas marcas significa impedir a possibilidade de refazer o corpo. Por isso escolhe o esboço ao desenho, o caderno ao livro, o rascunho à obra. É ainda nessa espécie de marcas que restam dos combates, ou contato, ou toque entre os corpos, ou mesmo dos corpos com os seus limites, que se estabelece o transtorno e a perturbação da vida. Para ele, Van Gogh as explicita no contato do corpo do artista com os corpos que intercediam na sua artesania cruel. Então, Artaud vai lá e faz essa cena belíssima, né? As velas sobre o seu chapéu e cabeça, e no meio da noite, em meio a essa natureza incógnita, não domada, o pincel, o pelo do pincel sobre a tinta borrada sobre a tela. Isso que ele chamava, né, da presença do corpo, de corpos sem hierarquias prévias, em proveito do que dizia ser a insurgência da carne hostil. Algo ainda não domado, um tanto indócil, nas bordas entre o aprendizado e o analfabetismo de uma língua, talvez. Sabemos que Artaud, não apenas nesse texto, mas também em outros, quando fala de um autor que importa para construir a sua genealogia, cria uma espécie de acoplamento, onde ele é o outro, assim como o outro é nele, desrespeitando o princípio crítico que se coloca hierarquicamente sobre o outro. Como lembra Eveline Grossman, ele instaura uma reversibilidade subjetiva, que acaba por tocar no outro grande mito da relação entre a literatura e a loucura na modernidade. Qual seja, escrever é um modo de perder-se de si mesmo. De perder, aqui mais uma vez, os contornos ou limites de uma identidade, no outro, no mundo. Ora, perder-se de si, abandonar uma identidade, ou já não poder ter mais uma só identidade, deixar que outro corpo ou voz fale em você, é um dos princípios básicos da loucura nas sociedades ocidentais. Não haveria como explorar e controlar as forças físicas e mentais do trabalho sem assegurar os limites definidos para os corpos individuais, eles mesmos estabilizados, por sua vez, através de identidades únicas.
o que se radicaliza com Artaud é que essa sua crítica, experiência escriturária, não reside somente numa perda de si individual, que eventualmente até pôde ser vivida como arte. Vejam a potência heteronímica de Fernando Pessoa. Mas em Artaud há algo de um esgotamento do próprio modo de funcionamento do sistema simbólico, que garantiria os nomes e as identidades. A partir daí, entende-se que o ilegível nesse autor é, de fato, um rompimento dos limites interpretativos impostos pelo sistema simbólico, das distâncias asseguradas por esse sistema, em proveito da manutenção de sua visão ou perspectiva do mundo, mesmo quando ele é tocado por realidades díspares ou que lhe escapam. E quais instituições estariam sendo abaladas quando da defecção do sistema simbólico e do modo interpretativo como paradigmas do homem ocidental? Quase todas. Mas, se nos restringirmos à sua experiência enquanto experiência artística, eu diria, em primeira instância, a língua, decomposta, esfacelada, uma língua levada ao seu limite, em operações contralinguageiras, que acabam por erguer uma obra, em grande parte, ilegível e até hoje desafiada, né, nos seus modos de publicação, ainda não pacificados. Mas, logo em seguida, o corpo. E do corpo como aquele capaz de falar uma língua, de portar no texto uma língua. Logo, um corpo como o pelo do pincel de Van Gogh sobre a tela, que se deixasse inscrever no texto. Um corpo também ele, portador da célula primordial das formas de organização e de filiação nas nossas sociedades. Pois o que criticar ou combater esse modo de pertencimento a um sistema simbólico significaria uma espécie de deserção individual e coletiva ao mesmo tempo. Artaud também aí nos desafiou. Acabou por chamar sem cessar para si mesmo aquilo que, no entanto, destituía de si. Mais uma citação da correspondência de Artaud com Jacques Rivière. Existe algo que destrói meu pensamento, que me deixa, se assim posso dizer, em suspensão. Algo furtivo que rouba as palavras que tinham sido encontradas, que diminui a tensão mental, que destrói, na sua substância, a massa do meu pensamento. Escrito em 1924, a Jacques Rivière, já nesse momento inaugural da obra, a gente já pode ver que o centro nodal da sua experiência passa pela dessubjetivação, a desidentidade, para se inscrever no corpo. Cito: dessa fraqueza sofre toda uma época. Resta que eles não sofrem e eu sofro, não somente no espírito, mas na carne e na alma cotidianas. Vejam como isso vai se recolocar no final da vida do Artaud, ainda no texto do Van Gogh. Cito: ela se introduziu então em seu corpo, esta sociedade absolvida, consagrada, santificada e possessa, porque é da lógica anatômica do homem moderno nunca ter podido viver, nem pensado viver, senão possesso. Já vimos que o corpo anatômico forjou-se quando da necessidade de convertê-los em máquina e rotina laboral, essa otimização do corpo trabalhador. Lembrem, como indica Federici, que as aulas de anatomia eram verdadeiros acontecimentos públicos, feitas para mostrar de que maneira aquela máquina deveria funcionar e como ela não deveria falhar. Artaud, expulso ao mesmo tempo sobrevivente, daí que ele dá uma travadinha. O último autorretrato do Artaud. A imagem não está muito boa, né? E agora a gente fica aqui, já nesse final da minha fala, com a última fotografia do Artaud, que só aceitou ser fotografado por uma não fotógrafa na época, que era Denise Colombe, uma moça muito jovem, que depois disso, obviamente, se tornou a grande fotógrafa de quase todos os artistas
da segunda metade do século XX. Artaud, expulso e, ao mesmo tempo, sobrevivente, né, das bordas ao longo de toda essa primeira metade do século XX, mostra a interdependência entre esse corpo anatômico, o poder médico e a família como célula primordial de diagnose deste corpo. Um corpo anatômico cujo gênero é definido no nascimento, depende de um romance familiar para se confirmar e se consolidar. Essa estranha imbricação entre controle do gênero, família burguesa e biopoder mostra como se sustentam e excluem, como loucura, degeneração, baixeza ou precariedade, um conjunto muito grande de corpos que aí, até hoje, não se conformam. Há, portanto, algo que, ao tomar os corpos como centro nodal de suas experiências, vai necessariamente atingir alguns pressupostos ou paradigmas que estabilizam de forma bastante concreta, e já não apenas abstrata, a separação entre o mundo da loucura, o da literatura e, logo, da vida. Essa relação primordial entre a constituição da pessoa nascente em nós, como nosso corpo, como sendo algo nosso. Como disse Artaud, o corpo anatômico só nos permite uma relação de possessão, logo, de propriedade, que, quando questionada ou derrubada em seus limites, faz com que as experiências artísticas, entre outras, dirijam-se a uma espécie de impropriedade ou de desapropriação permanente. A impropriedade pode até, dependendo do horizonte moral de uma época e de uma cultura, ser recebida enquanto manifestação artística, dentro do espaço restrito que a sociedade delimita para tal. Artaud furava esse espaço. Com seus textos, provocava as instituições, borrava os limites entre o regime artístico, o crítico, o político, o verídico, o vivido, o encarnado, o subjetivo. Eu diria que nós estamos ainda hoje muito despreparados para compreendermos que borrar esses limites é parte sine qua non das experiências artísticas e políticas que tomam o corpo como centro nodal do questionamento das formas simbólicas. Por outro lado, ele apontava ou requisitava de seus leitores e dele mesmo uma experiência de desapropriação, incluso do seu solo cultural e simbólico, o solo europeu, em proveito de outras saídas que ele entendia poderiam prover, quem sabe, diferentes sentidos para o que ele já percebia ser a impropriedade do corpo anatômico. Menos a impropriedade exclusiva do corpo anatômico, portanto, do poder médico, etc., etc. Por isso mesmo, sua experiência com os índios Tarahumara, no México, obviamente não podia ser aceita pela cultura europeia. Eu traduzi essas cartas do Artaud ao editor Jean Paulin, na época que ele estava no México, e a dificuldade, efetivamente, de que aquilo pudesse ser recebido, senão num regime da loucura. Não fazia sentido, efetivamente. O lugar de cultura que ele destinava aos índios, ao povo tarahumara. Bom, ele não veio descrever as formas simbólicas daquele povo, como fez Lévi-Strauss, mas, ao contrário, ele veio constatar a falência, os limites interpretativos que a forma simbólica impõe, como um único meio de organização e, logo, de decifração e interpretação de si, da cultura e do outro. Um problemão, né? Artaud deixa-se contaminar pelas forças humana, vendo ali uma complexidade tal que permitia que o conceito de corpo do homem ocidental, já bastante doente, se refizesse. Mas, como sabemos, um corpo, mesmo quando consideramos um corpo individual, não se refaz sozinho. Como lembra Davi Lapujade, a existência não se restringe ao estar vivo, mas sim ao ter direito de existir. E para termos direito de existência, não podemos ser um só. Muitos desses corpos, visíveis e invisíveis, ainda continuam sem direito de existência, hoje mesmo, entre nós.
Por isso, a operação que fez Artaud entre os sentidos instituídos e as instituições implica num gesto ainda difícil, porque, de fato, não se trata de respeitar a cultura do outro, os que estão de fora das nossas instituições, como diferentes, mas de, primeiro, deixá-la existir no mesmo patamar cultural da nossa. Segundo, intercambiar a ponto de desapropriar-se de noções e práticas da sua própria cultura, língua, corpo, sistema simbólico, nesse contato, contágio com a cultura do outro. Ainda não chegamos aí. Desse percurso, percebe-se que a experiência da loucura, vivida nessa borda entre o que se pode dizer e o que não tem ainda uma língua instituída, experiência literária por excelência, destacam-se, ao menos para mim, 3 constatações imprescindíveis. Numa delas, a experiência da loucura é uma forma de violência instituída e institucional, como laço ou organização social, pautados em regimes de exclusão, onde, para se erigir uma forma corpo e uma forma homem, outras tantas devem ser controladas e, eventualmente, exterminadas. Sob outro aspecto, a loucura, quando entra numa zona de contágio com a literatura, pode assumir a reivindicação do sofrimento como voz, e não mais do sofrimento como silêncio. O sofrimento visto não como fraqueza, vitimação ou falência da voz. Por isso, prefiro hoje chamar de potência da dor, de uma certa potência da vulnerabilidade ou da falha. É uma noção muito importante para o Artaud. Ele diz no prefácio dessas obras completas que ele tem uma obra falhada. Essa voz abraça uma camada, um lugar, de certo sempre maior do que o seu espaço anatômico ou privado. Ao fazer isso, essa potência da dor retira ou desconstrói 2 camadas importantes que a voz do sofrimento teve e tem nas sociedades ocidentais. Uma, a judaico-cristã, que o entende como punição e necessidade. A outra, que dela depende, o caráter confessional, logo privado, logo individual da voz do sofrimento. Se de um ou de outro modo a literatura vem historicamente buscando, em maior ou menor grau, acolher as dores do mundo, hoje me parece haver a reivindicação para algumas mudanças que não encerrem a voz da literatura no âmbito apenas privado, exigindo-nos perguntar pelos modos como ela pode encenar diferentes vozes juntas, assim como pelos espaços comuns que criamos ou não para partilha e incluso para a existência dessas vozes em vida, em sociedade. Por último, a loucura aponta para essa espécie de não relação com o mundo. Melhor dizendo, para um mundo que desconsidera a loucura como fenômeno das relações e não dos indivíduos, postos, portanto, em regime de exclusão. Daí essa espécie de excreção ou ejeção do sistema simbólico que sofre o indivíduo louco. Ora, veja, no mundo onde cada vez mais criam-se dispositivos de não relação e incremento de autossuficiências, a loucura, ou esse lodo do sofrimento sem voz, talvez possa devir normalidade. A isso também deveríamos estar atentos. Eu não poderia terminar minha fala sem tentar dizer algo do gesto que ainda me mobiliza a trazer Artaud para o Brasil hoje. Não apenas como uma especialista que estuda esse autor um tanto maldito, mas ainda assim homem branco europeu. Não. Insisto que em toda a trajetória de Artaud havia uma seta para os confins do mundo, a tal poesia da fome, como ele chamava. O esburacar da língua e do corpo como força de um estômago faminto buscando refazer a anatomia humana. Seu desejo em devir índio, sua aposta numa cultura que não mais a dos regimes de exclusão e extermínio. Enfim, nós somos, e cada vez mais, neste momento, um desses confins.
Havia uma outra seta na obra de Artaud que espicaçava a normalidade e a estabilidade do espaço literário, em busca de uma palavra mais viva, se quiserem chamar assim, uma palavra oral, corporal, aberta, partilhável, falhada, errante, nos dois sentidos da palavra. Que num país de imensos abismos sociais, de escritas que nunca puderam se fazer, senão nos corpos, me parece hoje também primordial. As pegadas de Artaud indicam a força e a necessidade que se inscreve nos corpos daqueles que ainda não escreveram a sua história. Esse lodo do sofrimento sem voz, essa potência da vulnerabilidade, que pode assumir a dor não como vergonha ou vitimação, mas como voz pública e comum. Voz que diz respeito a todos nós, corpos que por um triz não dizimamos completamente, mesmo que ainda insistamos aqui e ali em fazer. Negros, índios, LGBTs, mulheres silenciadas por tantas camadas de violência. Mas teriam eles que nos falar só de como vivem, de como nós os violamos? Não. Isso é ainda garantir que poder falar de tudo, poder criar ou inventar, é tão somente um privilégio nas mãos de poucos. E diante da insurgência dessas múltiplas vozes, nós não teremos mais o que dizer, estamos sendo silenciados. Não. A meu ver, ao contrário, aqui começa outra grande tarefa, entender, contar, rever os nossos modos de silenciamento, que matam o poder dizer, que matam mesmo antes de nascer o valor do dizer para a nossa cultura. Essa a potência da literatura, o valor de dizer. Nesse caso, preservar a memória da literatura seria aqui um convite a rever a memória, a reler aberta e incansavelmente o que foi escrito com os olhos naquilo que não foi escrito. Abrir os arquivos da memória para falarem do que eles calaram. Chamar para estarem aqui presentes os atores que foram, porventura, daqui apartados. De fato, entendo que já terem me convidado para estar aqui, abraçado um tema como esse, Antônio Torres, um autor como Artaud. É para mim, e para as palavras que eu me permiti dizer, uma gota nesse mar que vocês já estão abrindo. Por tudo isso, pela atenção que eu recebi aqui hoje, sinceramente, meu muito obrigada. As palmas dizem por si mesmas, né? Professora, doutora, escritora, pesquisadora e, a partir de agora, grande amiga dessa casa, muitíssimo obrigado. E, como vimos aqui, ela encaixou, partiu do tema que ela domina tanto, que é a corporeidade na cultura contemporânea. Ela gosta muito de falar nisso, da representação, a produção. Partiu da obra de Artaud para demonstrar como ele ensinou alguns dos pilares acerca da relação entre literatura e loucura, e modernidade e tal, mas atrelou a esse carro, a esse hospício, muito da loucura do mundo, e muito da loucura do mundo hoje, né? Atrelou as relações, além da relação de literatura e loucura, a relação entre história e loucura, entre ciência e loucura, né? Trazendo para o terreno concreto dessas relações, sem esquecer o simbólico. O que é que nos fica de simbólico nessa história toda? Foi o José Celso Martinez Correia, o homem de Araraquara, paulista de Araraquara, um dos nomes mais fortes da minha geração nessa contemporaneidade louca.
acertou em cheio quando disse que Arthur é um ser que está vivo. Você comprovou plenamente isso hoje para nós. E o Zé Celso também dizia outra coisa fantástica. Diz, né? Um homem que Arthur foi um homem que inquietou os outros homens. Mas acho que ele não só inquietou os outros homens, ele inquietou um tempo. Ele inquietou uma sociedade. Né? Ele não aceitava a sua loucura. E é difícil para a gente, para quem tem R$2.000 de sanidade, aceitar que um homem louco tenha produzido tanto quanto ele produziu. Não é? Está provado aí na sua conferência. E ele dizia uma coisa fantástica, assim: o eletrochoque me desespera, me rouba a memória, entorpece meu pensamento e meu coração, faz de mim um ausente que se sabe ausente e se vê durante semanas à procura de um vivo que já não é ele, que exige a sua vinda, mas em cuja casa ele não pode mais entrar. Também dizia outra coisa que me incomoda muito, que é o seguinte: o único escritor duradouro é aquele que souber fazer com que a retórica se comporte como se ela fosse pensamento, e não gesto de pensamento. Um homem que veio para incomodar, e por isso ele é grande. Meus amigos, prosseguimos quinta que vem, no mesmo horário. Contamos com o prestígio de todos, da presença de todos, e seguiremos este ciclo Literatura e Loucura com o professor da UERJ, vindo da UFRJ e da PUC, Roberto Corrêa dos Santos, que vai nos falar sobre o seguinte: o abismo e o espetáculo, observações pontuais de Clarice Lispector, Virginia Woolf e Jacques Rivière sobre a loucura. Jacques Rivière foi personagem desta conferência porque foi primeiro editor do coisa, quer dizer, as conferências estão se ligando. E queria ressaltar também uma notinha de pé de página, duas. Uma, que abrimos aqui com um homem falando de uma mulher, e hoje uma mulher falando de um homem. Tá dizendo? Tá tudo nos conforme. Estou dizendo. E que aguardamos todos, e muito obrigado.